do amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Deus, meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Yes. Me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer, levantar a minha voz. Tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz para adorar. Yes, para te adorar. Me libertou verdadeiramente. Deixa eu ver se eu consigo jogar o link lá no grupo. Não tem como jogar. Deixa eu ver aqui se tem como. Não tem como. Tá bom, gente. E aí, beleza? Eu não tenho como jogar o link no grupo, porque hoje eu estou fazendo uma live informal e minha preciosa ajudante deve estar ocupada, passeando, cuidando da vida dela. Então ela não tem como jogar o link lá no grupo. E o Instagram, depois que eu entro aqui, não tem como eu sair para poder jogar o link nos grupos.
Então, hoje eu vou contar com a proatividade de quem está no grupo. O que é proatividade? Eu já deixei um aviso, vai ter live. A pessoa sai do grupo, clica no Instagram e vai me ver. Eu sei que vocês que estão aqui são proativos, senão não estariam aqui, né? Mas tem aquela galera que fica lá na zona de conforto, esperando um linkzinho, chegar lá na mãozinha. Ah, meu Deus, dê graça agora para eu contar um pouquinho das tuas experiências, compartilhar o teu secreto, em nome de Jesus. Eu queria pedir a vocês que convidassem algumas pessoas, que eu vou contar uma experiência que eu fui no céu há 16 dias atrás, mais ou menos. Então, eu vou contar também uma experiência que eu fui no inferno há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás. E talvez algumas outras. Mas eu queria que vocês me ajudassem, porque o Ibope está baixo, né? Como diria a Rede Globo, o Ibope está baixo. Então convidem pessoas aí. Convidem pessoas. Vocês querem que eu comece contando a experiência que eu fui no céu? Ou a experiência que eu fui no inferno? Bota aí para eu saber. Responde aí para mim. Vocês querem que eu comece com a experiência que eu fui no céu ou com a experiência que eu fui no inferno? No inferno? Vai escrevendo que eu estou resolvendo algo aqui. Pronto, gente. Então, vocês preferem que eu conte a do inferno, né? A parte ruim é que eu esperava que vocês fossem querer saber do céu primeiro. Mas a parte boa é que a gente começa por baixo e termina lá em cima, né? Tudo bem. Mas não aumentou a quantidade de pessoas online. Então dá uma convidadinha aí. Não me deixe jogar ouro para vocês. Ó, a Chay já botou o link no grupo. A Chay é uma benção, gente. De baixo para cima, né, Luana? Isso mesmo. Então tá bom. Vamos começar. 8 minutos, né, que eu tive aqui para esperar. Bom, a experiência que eu tive no inferno, a recente, né, foi da seguinte maneira. Eu queria, se tiver algum intercessor aí da minha equipe, que ficasse em oração, tá? Tamires, fica em cobertura espiritual agora por mim. Chay, não sei se tem outros intercessores da equipe aí. Quando a gente fala de assuntos muito, muito profundos, é bom sempre ter alguém te acompanhando em oração. Foi um pouco depois que meus pais morreram, né? A morte dos meus pais foi, eu falei sobre isso na última live, da primogenitura, né? Deus havia falado para eu comprar minha primogenitura. E na minha família, apesar de eu ser mais velho, eu era tratado como um qualquer, né? Porque o cuidado que meu pai tinha com a minha irmã, com o meu irmão, era maior. Meu pai me amava, mas ele dava uma atenção maior para os outros irmãos. Por motivos dele que eu respeito. Mas um pouco antes do meu pai morrer, Deus falou para eu resgatar minha primogenitura.
Então eu fiz o resgate e logo depois, não demorou 4 meses, eu descobri que meu pai estava com câncer. Só que o meu intercessor, pastor William, que eu vou ordenar a profeta agora dia 1º, pastor William, ele não sabia da situação do meu pai. Eu já tinha acabado de fazer o meu resgate de primogenitura. O pastor William me liga e fala: olha, eu tive uma visão com você. Eu falei: qual foi a visão? Eu vi você na casa do teu pai e da tua mãe. Era uma sala pequena, tinha um sofazinho, uma televisão. E ele descreveu a casa do meu pai com detalhes. Tua mãe e teu pai estavam sentados vendo televisão, e você também estava sentado com eles. Mas você estava numa poltrona alta, branca. E aí, quando ele me contou aquele sonho, eu entendi que o meu resgate de primogenitura deu certo. Porque eu estava numa poltrona alta e branca. E aí meu pai morreu. E minha mãe morreu na mesma semana. Meu pai morreu de câncer e minha mãe morreu de Covid. Apesar da tristeza e da dor, eu entendi que espiritualmente eu resgatei o meu direito, o meu legado de primogênito, do irmão mais velho, de uma autoridade espiritual, de patriarca de uma nova geração, porque hoje o mais velho da família sou eu. São minha esposa, meus filhos, meus irmãos, para baixo. O mais velho sou eu. Então eu resgatei o meu patriarcado. Eu sou o Abraão da minha família hoje, né? Em relação ao patriarcado. Tudo que eu fizer vai reverberar para uma descendência. Isso porque eu cumpri a minha primogenitura. Só que eu sofri muito na minha vida, gente. Emocional, né? Eu tive muitos problemas mentais. Do pior que você pode imaginar, que eu ainda não posso contar. Eu já estou autorizado a contar meu testemunho de depressão, né? Que vocês não sabiam. Vocês estão sabendo agora. Que é recente. Eu fiquei 2 anos em depressão profunda, fazendo live para vocês aqui. E glória a Deus por isso. Não quero falar disso ainda. Mas eu tive muitos problemas sérios. Muitos problemas sérios. Na minha infância, de rejeição, de abandono. Para vocês terem uma ideia, gente, eu tinha orelha de abano, mas de verdade, orelha de abano de verdade. Eu tive que fazer cirurgia quando criança, língua presa, né, que ainda é um pouquinho. Então eu sofria todo tipo de bullying, eu não tinha nenhum tipo de ajuda para isso. Eu tinha problemas. Eu tinha problemas. Eu urinei na cama até 11 ou 12 anos de idade. E a minha família não tinha estrutura para cuidar disso tudo, né? Problemas de humor. Eu cresci assim. Sofri muito na minha vida. Muito mesmo. E por que eu estou contando isso? Deus me deu de volta a minha primogenitura. E os meus pais morreram. No dia que meu pai estava sendo enterrado, eu me mudei para cá onde eu moro. Deus mandou. Me mudei para começar um novo tempo na minha vida. Menos de um mês depois, e aqui vem a primeira experiência, né? Eu estava dormindo, eu estava muito mal. Imagina, luto duplo. O luto duplo vale por 10 lutos. Morte do pai e da mãe sem você esperar. Vale por 10 lutos. Eu estava entrando na pior depressão que você pode imaginar. Queria poder dar detalhes para vocês. Eu fico ansioso para poder contar. Um mês depois da morte do meu pai, eu estava dormindo e eu senti algo me tirando do corpo. E eu subi. E eu não entendi para onde eu estava indo. Eu não estava indo para o céu. Eu surgi dentro de uma caverna. Sabe aquelas cavernas que não são muito estreitas, elas são largas, como se fosse da largura de um ônibus. Uma caverna como se fosse da largura de um ônibus, não do comprimento, da largura do ônibus, da altura. Eu me vi numa caverna assim, e ela era uma caverna profunda. Deus me levou nessa caverna. Essa caverna tinha as paredes dela todas de rochas, né? Rochas escuras, com molhadas, úmidas, como se alguma água escorresse ali por aquela caverna. E era muito escuro, era um ambiente sujo.
E eu percebia que tinha um anjo do meu lado. Eu não lembro se era do lado esquerdo ou do lado direito. E tinha um anjo do meu lado. Eu já vi muitos anjos, mas dessa vez eu não vi. Muitas vezes, você que quer ter experiência com anjo, muitas vezes você vai ver um anjo inteiro. Outras vezes você só vai ver da cintura para baixo. Ou às vezes você vai ver um pedacinho dele. E eu percebi o ombro do anjo aqui do lado, eu sabia que tinha um anjo andando do meu lado, de branco. E o anjo ia andando do meu lado, eu ia andando naquela caverna. E de repente eu olhei para o lado, preso na parede da caverna, tinha uma pedra preciosa. Eu já falei isso aqui numa live. Tinha uma pedra preciosa, agarrada dentro da caverna, da parede. Metade presa na parede e metade para fora. Azul. Coisa mais linda. Bruta, era uma pedra tipo um diamante, mas era azul, presa na parede. Entende? E quando eu vi aquela pedra, o anjo falou para mim assim: pega a pedra. E eu pegava a pedra. E eu guardava ela não sei aonde. Nisso eu já aparecia numa outra caverna, muito parecida. E agora eu estou andando na caverna, o anjo está do meu lado. E eu estou vendo uma pedra amarela. Mesmo formato, mesma transparentezinha, amarela, grande. E dessa vez o anjo fala assim: entrega. Mas ele não estava falando comigo. Ele estava falando com um diabo, com um demônio. E aparecia só a mão, uma mão magra, vermelha, de unha preta, fazendo assim. Ela tremia. Eu estou segurando aqui uma lata de tinta. Ela tremia e fazia assim, a mão. E entregava para mim. O anjo só falava uma vez: entrega. E o anjo arrancava a pedra e entregava para mim, não querendo entregar. O demônio, não querendo entregar. Aí eu aparecia numa outra caverna. Então eu fiquei ali umas 2 horas. Umas 2 horas. Pulando de caverna em caverna com o anjo. Algumas vezes Deus pegava, mandava eu pegar. O anjo mandava eu pegar. Outras vezes o anjo mandava o demônio entregar para mim. Para quem já fez o meu curso de cativeiros espirituais, eu já expliquei que todo cativeiro tem um demônio. Então ali, onde é que eu estava? Eu estava num lugar de cativeiro. Na verdade, vários lugares de cativeiro. Vários. Né? Ó, a Tássia está lembrando. Vários lugares de cativeiro. Todo cativeiro tem um demônio guardião. E o que eram essas pedras? Elas eram fragmentos da minha alma. Cada um de uma cor. Áreas da minha alma diferentes que foram defraudadas. E me traziam sofrimento a vida inteira, me trazia dor. E Deus me levou a cada um daqueles cativeiros para eu resgatar os fragmentos da minha alma. Então eu quero que você saiba que é possível curar um trauma, muitas vezes, resgatando um fragmento. É possível curar uma dor ou qualquer outro tipo de cativeiro espiritual. Eu andei dentro deles. O anjo tinha uma autoridade muito grande, porque o anjo só falava assim: entrega, e o demônio era obrigado a entregar. Eu passei por vários cativeiros, eu não lembro, eu tenho na minha cabeça que pode ter sido uns 20, 30, talvez 50, não lembro. A única coisa que eu lembro é que no fim de tudo eu entrei numa última caverna, e nessa última caverna a pedra era branca, era de uma cor que a Bíblia chama de âmbar. É um branco perfeito, é um branco perfeito, é um branco limpo, é um branco sem, não dá para explicar o que é essa cor. E quando eu terminei e peguei aquela última pedra branca, a pedra chamada âmbar, o anjo falou para mim assim: agora você está livre dos cativeiros. Então, claro que eu passei por outras lutas depois, inclusive a depressão, mas não por cativeiro. Uma coisa natural, porque nem tudo tem a ver com cativeiro. Então, era muita coisa que estava correndo na minha vida.
Agora eu quero contar a experiência mais recente que eu tive, tá? Experiência mais recente, eu, junto com o nosso ministério, né, minha equipe, nós começamos um jejum de Daniel, dia 10. Dia 10. Isso. Dia 10 nós começamos um jejum de Daniel. Eu fiz uma reunião com a equipe online, meus discípulos, né? Quando eu falo minha equipe, quem está debaixo da minha cobertura pela internet. Eu fiz uma reunião dia 9 de noite e falei, olha, vamos fazer o jejum de Daniel, bem completinho, bem, sem nada mesmo, só legume, verdura, tira açúcar, não, o jejum de Daniel. Vamos ficar 21 dias, porque Deus vai fazer algo tremendo na vida de todo mundo. Aí fui dormir. O jejum ia começar no dia seguinte. Eu ia acordar e começar o jejum já em jejum. Fui dormir. Quando eu fui dormir, eu senti algo me puxando para o meu corpo. E eu me vi num apartamento, uma espécie de apartamento. Não foi um sonho, foi real. Você não tem ideia de como é diferente. E naquele apartamento, eu vi duas crianças como se fossem meus filhos. Mas não eram, mas é como se fossem. E uma criança falou assim, quando é que o senhor vai trazer? Cadê a comida, pai? Não está na hora de comer? Não está na hora de comer? E eu falei, pode deixar que eu resolvo. Eu abri um armáriozinho e não tinha comida. Isso é lindo, gente, presta atenção. Quando eu percebi que não tinha comida, eu me preocupei. Na mesma hora, eu pousei em um outro lugar. Era um lugar grande, todo um chão, um piso grande. E eu percebi que o chão estava cheio de grão de arroz, espalhado. Ainda estava naquela casquinha do arroz natural. Muito grão de arroz espalhado. Aí na minha mente eu pensei, quanto desperdício de comida. Na mesma hora, apóstolo Adriano, seja bem-vindo, querido. Estou contando aqui minha última visita para o céu, que foi no dia 11, dia 10. Aí na mesma hora que eu vi aquele monte de arroz, eu preocupei, se arroz caído aqui, o que será isso? Sumiu, o arroz desapareceu, como se alguém tivesse varrido ele, o chão ficou limpo. E agora eu vi uma espécie de container, né? O que é um container, para quem não sabe? É igual um baú de caminhão. Só que ele era um container branco, bem arrumadinho, bem limpinho, e ele era aberto por cima. Ele era fechado dos lados, era aberto por cima, era uma caixa do tamanho do container. E estava cheio de arroz, lotado de arroz. Aí eu pensei, opa, esse arroz está aqui. Agora o arroz já estava sem a casquinha, estava tratado, estava bonito. Quando eu olho para o lado, eu vi um container semelhante, e esse container tinha feijão. Quando eu olho, eu percebi que tinha alguns outros containers, com outros tipos de alimento, de agricultura, mas eu não identificava o que era. E nisso eu vi uma moça andando na minha direção. Ela era um anjo. Ela sorria, mas não sorria. Eu percebi que ela estava sorrindo para mim como se estivesse com muita alegria, com uma simpatia e com uma autoridade, como se estivesse passando bem madura. Ela tinha uns 24 anos de idade, a aparência. Era um anjo. E ela me mostrou uma fábrica ali. Aquilo era uma fábrica gigante. Era uma fábrica gigante. Ela esticou o braço, assim, mostrou tudo, sem falar nada. E ela disse assim, isso é tudo teu. Só isso que ela falou. Tudo isso é teu. Foi assim, tudo isso é teu. Aí eu comecei a andar por ali. Enquanto eu andava, eu comecei a ver salas. As primeiras salas que eu via, era um corredorzão assim, e a primeira porta que eu vi equipamentos trabalhando, como se fossem equipamentos de fábrica. Eu não percebi o que está. Aliás, percebi sim. Eles tinham uns tubos de aço inox brilhante. Eu não tinha visto ninguém ali dentro daquela sala. As máquinas trabalhavam sozinhas
e tinha uma espécie de leite sendo envasado ali. E eu fiquei pouco tempo nessa sala. Eu continuei andando e eu vi uma outra sala. E eu vi uma mulher trabalhando como se estivesse montando alguma coisa. Também era um anjo, mas agora era uma senhora sentada trabalhando. Eu continuei andando. E eu tinha várias salas, mas eu não consigo lembrar o que tinha em cada uma delas. Mas aquela fábrica era uma fábrica de todo tipo de alimento. Isso aí, ó, já entendeu ali. Era uma fábrica de todo tipo de alimento. De repente, veio um índio andando na minha direção. Esse índio também devia ter uns 23, 24 anos de aparência, cabelo curto, moreninho, não tinha rosto pintado, ele só tinha um semblante meio indígena. Como se fosse aquele rapaz do Crepúsculo, daquele filme Crepúsculo, que virava lobisomem, aquele jeito meio moreno, meio indígena. E esse índio passou por mim, sem camisa. Também era um anjo. Quando ele passou por mim, a glória que eu senti foi absurda. Foi absurda. E eu senti aquilo. Eu falei, meu Deus. Ele passou, só passou. Aí eu olhei para aquela moça do começo, ela era como se fosse uma gerente de tudo. Né? Se você não sabe, as empresas têm um gerente geral e tem um dono. Ela era uma espécie de CEO, uma gerente geral. Sabe? Então aquela mulher, aquela jovem, que era um anjo, quando o índio passou por mim, que era um anjo também, porque um índio, possivelmente, que era um anjo representando o Brasil. Os anjos, eles têm uma característica daquilo que eles representam. Então, quando o anjo passou por mim, eu senti aquela glória, eu perguntei para ela, quem é ele? E ela falou para mim assim, ele é o responsável pela glória. Em tudo que essa fábrica tiver, vai ter glória. Em tudo que você fizer, vai ter glória. E ele é responsável pela glória. Você sentiu a glória que vai ter em tudo isso? Eu senti. Eu fiquei muito impactado com aquela glória. Continuei andando. Vi mais uma sala, vi mais outra sala. Continuei andando. Era muito grande. Tudo muito limpo. Tudo muito branco. Tudo muito comportado. Os anjos trabalhavam calados. Não tinha conversa. A única pessoa que falava comigo era a gerente. Ela era uma espécie de porta-voz. Cheguei no final do corredor, vi uma coisa ou outra, voltei. Quando eu voltei, do lado esquerdo agora, porque eu fui olhando as coisas do lado direito. Do lado esquerdo, eu vi uma outra sala. Nessa sala eu entrei. E tinha um outro anjo. Aliás, tem uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Antes de tudo, assim que eu vi os containers, e que ela se apresentou para mim e falou, tudo isso é teu, a primeira coisa que eu vi foi um anjo advogado. Ele usava uma roupa, um terno todo branco. Estou andando com a cadeira em cima do fio do iPhone, misericórdia. Ele tinha um terno todo branco, cabelo preto penteado, devia ter uns 40 e poucos anos, carregava uma pasta preta, e ela falava assim, esse é o advogado. Ele vai cuidar de toda a parte administrativa. Pode contar com ele. Nisso que eu saí andando pelos corredores e vendo tudo, fui lá no final, vi o índio. Quando eu voltei, eu vi uma outra sala. Nessa sala tinha um homem, era um outro anjo, ele era um velho. Esse anjo, ele tinha um jeito de cientista maluco. Sabe aquele moço, aquele senhor do De Volta para o Futuro, o tio do McFly, aquele senhor que, Christopher, não sei das quantas, aquele ator? O anjo tinha um jeito muito parecido com ele, magrinho, com aquele jeito, aquele cabelo branco meio bagunçado, e roupa branca. E o anjo estava fazendo, ele tinha ali naquela sala um laboratório de experiências. E ele gostou de mim, ele conversava comigo, batia papo, brincava, mas eu não sabia o que ele estava falando. Até hoje eu não sei. E nisso apareceu já do meu lado uma daquelas crianças que era como filha minha, como a minha filha. Ela apareceu ali no laboratório do cientista. E o cientista foi brincando com ela
e tatuou no braço dela uma letra hebraica. Eu não lembro qual letra. Tenho para mim que foi a letra P. Tatuou no braço dela a letra hebraica e nós ficamos conversando, batendo papo. E aí eu saí e voltei para aquele primeiro lugar onde estavam os containers, com todo tipo de alimento. Agora, quando eu cheguei, tinha muito mais alimento de tudo. E aí, eu olhei alguns pallets. Você sabe o que é um pallet? É aquela coisinha de madeira onde o pessoal bota as caixas. Você vai no mercadão, no atacadão, tem um monte de pallet, que facilita que a empilhadeira pegue e levanta, traga para lá, traga para cá. Eu vi alguns pallets e tinha bastante biscoito. Aquele biscoitinho wafer pequeno, que para nós que somos idosos, chamava de Mirabel antigamente. Agora é piraquezinho, pequenininho. O wafer piraquê. Tinha tudo empilhado bonitinho. Tinha um pallet cheio de wafer piraquê de chocolate. Tinha outro pallet cheio de wafer piraquê. Eu acho que eu vou contar esse sonho, esse arrebatamento para Piraquê, né? De repente eles me contratam, né? Piraquê, céu. Mas sem brincadeira. Tinha um pallet cheio, mas tinha muito biscoitinho da Piraquê de chocolate e outro tinha muito biscoitinho da Piraquê de morango, estavam juntos. Aí eu peguei alguns, uns 3 ou 4 de cada um na minha mão, e nisso eu já me vi no apartamento de novo, entregando para as crianças. E acabou, eu voltei. Puf. Gente, foi incrível. Foram mais ou menos 3 da manhã, esse horário é tremendo mesmo, né? Eu sentei na beira da minha cama, peguei o celular e fui anotando tudo, tá tudo anotado, gente. Ó, você vê que não é brincadeira. Anotei. Tá tudo anotado aqui, ó. Tudo anotado. Então, anotei. Minha esposa estava dormindo pesado, não percebeu. Mas, gente, eu fiquei umas 2 horas anotando. Embora a experiência tenha sido mais curta, é porque eu acordava, anotava. Dormia, lembrava de outra coisa. Dormia, lembrava. Foram 2 horas anotando. E aí eu já tinha interpretação. Mas eu fiz, no dia seguinte, eu fiz contato com o meu discipulador, né, o meu mentor, apóstolo Jefferson Neto, que vocês conhecem. E falei: apóstolo, o senhor interpreta isso aqui para mim? E ele interpretou a mesma coisa que eu tinha interpretado, porque o Jefferson, ele é especialista em arrebatamento também, né? Já foi no céu algumas vezes. Então ele interpretou a mesma coisa que eu tinha interpretado. E do que se trata? Aquelas 2 crianças são meus discípulos. Tem alguns aqui assistindo a live que pedem comida. Lembra no começo? Não tem comida? Pede comida. Hoje mesmo eu não ia fazer live, daqui a pouco tinha alguém: vai ter live? Não. Pede comida. E às vezes parece que a comida acabou. Eu nunca senti. Todo dia eu tenho uma revelação nova, mas às vezes parece que a comida acabou. Aí Deus me levou nessa fábrica celestial. Entenda uma coisa: tem fábricas no céu. Tem fábricas no céu, tem tudo no céu, porque eu fui lá, eu andei numa fábrica do céu. Deus me levou numa fábrica celestial. Deus me mostrou cada detalhe para eu saber como é lindo, como é real. E todo aquele alimento, toda aquela fábrica, todos aqueles funcionários, aquele anjo glorioso que passou por mim, é Deus dizendo: não vai faltar alimento para vocês. Não vai faltar alimento para o Brasil. A quantidade de comida que apareceu para mim ali não é para live apenas, não. A quantidade de comida é para eu levar para cada canto dessa nação e fora. Tem muita gente que vai receber desse arroz, desse feijão, dessa comida toda, comida sólida. Tem muita gente querendo comer mocotó, picanha, mas não tem estômago para isso.
Tem que começar pelo arroz e pelo feijão. Só que no final de tudo eu voltei e dei um waferzinho para os meus filhos. E Deus me dizia: olha, essa nova geração, essa multidão que vai chegar, eu tenho uma fábrica para eles, para você dar alimento. Mas para os teus filhos que estão contigo hoje, eu tenho um mimo, biscoitinho. É mimo. Quando você quer dar um mimo para o teu filho, você não compra um biscoitinho gostoso? Então tem mimo para vocês, filhos. Vocês que estão debaixo da cobertura, vocês que acompanham o meu ministério de perto, vocês que são fiéis na aliança, mimo. Deus vai dar muito mimo para vocês. Vocês que honram no dízimo, na primícia, Deus vai dar muito mimo para vocês. Eu vi. Engraçado que isso foi no primeiro dia do jejum de Daniel. Eu estou no 15º agora. Não foi nem no primeiro, foi na madrugada antes de começar o primeiro. 2 dias depois, eu tive um sonho. Agora não foi arrebatamento, foi sonho. Eu sonhei que tinha gente. Eu sonhei que tinha um restaurante. Era um restaurante como se fosse um sobrado. Eu estava do lado de fora, eu não me via, mas eu estava voando ao redor do restaurante, olhando para dentro do restaurante. E dentro do restaurante eu via algumas pessoas felizes, comendo, batendo papo, olhavam pela janela. Eu lembro que tinha uma senhora negra, devia ter seus 50 anos, e mais algumas pessoas olhando pela janela. E nisso desceu um passarinho, um beija-flor, eu acho, um passarinho. E esse passarinho ficava perto de mim. E nós andávamos de um lado para o outro, rodeando o restaurante. E o passarinho começou a cantar. Só que ele não cantava uma música de passarinho, ele cantava uma música humana. Só que não era uma música humana, era uma música celestial. Eu lembrava que ele falava, era uma música que ele cantava em português. Só que eu não sei o que ele cantava, não lembro o que ele cantava. Eu só lembro que a música era uma palavra de amor para aquelas pessoas que estavam dentro do restaurante. Uma palavra do tipo, eu sou contigo, eu estou com você. E esse passarinho, ele cantava, e ele fazia algumas coisas com a voz, que eu tenho vergonha de fazer, porque eu não vou conseguir, mas era alguma coisa de... E cantava, e fazia uns negócios, umas firulas extraordinárias, que me arrepiava todo. Aquele passarinho era o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava olhando para dentro do restaurante, que as pessoas estavam comendo. E sabe o que as pessoas estavam comendo? A comida da fábrica. Se eu te contasse as outras experiências de sonho e de visão que Deus me deu com comida desde o início do meu ministério, 20 anos atrás, você ia falar, meu Deus, é um quebra-cabeça que está se formando para algo muito grande. Entende, gente? Então, está aí a minha experiência. Tem uma outra aqui, deixa eu ver se eu posso contar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu posso contar. Entra aí. Não posso não. Infelizmente, as minhas maiores experiências naturais e espirituais eu só posso contar quando Deus autoriza. Então é assim, gente, que acontece, né? É assim. O mundo espiritual existe, o céu existe, os cativeiros existem, os anjos existem. Se você tiver uma experiência espiritual e ela não tiver sentido, peça para Deus para não ter mais.
Se você tiver uma experiência espiritual e ela não for algo que vai ativar na tua vida algo, talvez não valha a pena. Tem muita gente que vê anjo, vê demônio, o anjo botou pedrinha aqui, botou pena ali, botou ovo do outro lado. E aí, o que está rolando? Não rola nada. Tem que rolar. Amém, gente? Então, vamos fazer um ato profético aí. Escreve assim: eu recebo essa comida em nome de Jesus. Ou bota: eu recebo esse alimento em nome de Jesus. Tudo bem? Vou falar. Eu sou a mesma história. Eu resolvo. Problema. Estou falando com a dona Maria aqui, não repara não. Eu recebo esse alimento em nome de Jesus. Amém, gente? Então, é isso. Só queria contar essa experiência. Se você gostou da live, da experiência, ainda dá tempo de compartilhar. Pega esse aviãozinho aí, manda para um monte de gente. Porque a live vai acabar, mas o link vai ficar lá. Aí a pessoa vai ver e vai falar assim: opa, vou assistir isso aqui. E vai ser edificada. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom, tchau, tchau.